da terapia ortomolecular. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Momento Medicina. E quem nos recebe é a doutora Érica Prado, ela que é bióloga esteta. Tudo bem, doutora? Tudo bom? Prazer. Muito prazer, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu gostaria que você nos falasse, doutora, sobre a sua formação. Bem, eu sou, como você disse, sou bióloga esteta. Eu fiz a biologia, fiz o mestrado em ciências, estou no meu doutorado na USP em ciências, mas eu acabei enveredando para essa questão da saúde, que eu acabei indo para análises clínicas e posterior estética. Não adianta a gente tratar a estética sem a gente conhecer o organismo, né? Atualmente eu estou terminando a faculdade de biomedicina, concomitante com doutorado e mais 2 pós-graduações em ortomolecular. Parabéns, doutora. Obrigada. Doutora, e para que todos entendam, a nossa pauta é muito especial hoje, com muitas dúvidas sobre terapia ortomolecular. Doutora, o que é a terapia ortomolecular? A prática ou terapia ortomolecular, ela vai focar no organismo, tá? Em nível celular. O que eu quero dizer com isso? A gente não faz a introdução de medicamentos, a gente não tem essa aptidão, né? Quem faz isso são os médicos. Sim. Mas a gente estuda o organismo como um todo, tá? Então, o organismo, realizam-se várias reações bioquímicas dentro deles. Onde começa uma, termina outra, e assim, a gente não é um brinquedo de Lego que a gente vai desmontando. Sim. Então, nós somos um conjunto de reações. Só que quando a gente apresenta alguma enfermidade, é porque alguma célula não está legal. Então, a ortomolecular, ela vem para tratar a célula. Eu vou tratar a sua célula. Se a sua célula estiver boa, ela faz parte de um tecido, ela faz parte de um órgão, ela faz parte de um sistema e o sistema faz o conjunto do organismo. Então, eu tratando a sua célula com ativos que precisam, né, como vitaminas, minerais, antioxidantes, eu consigo dar o substrato que ela necessita para ela trabalhar direito. Então a gente visa a saúde e não amenizar uma doença já existente. Perfeito, doutora. Doutora Érica, como é feito o tratamento ortomolecular? O tratamento ortomolecular é multidisciplinas, tá? Eu não posso tratar somente aqui. Eu, por ser bióloga esteta, eu trabalho com os injetáveis. Então, eu sempre indico nutricionista, uma atividade física, porque a base da ortomolecular é você viver com saúde. Para você viver com saúde, você tem que ter hábitos de vida saudáveis. Você tem que mudar o seu modo de viver. Então, uma pessoa sedentária, ela vai ter que, logo, fazer um exercício físico, começar uma dieta, não um regime, uma dieta balanceada, você comer direito, trocar os seus alimentos. E aqui comigo, eu vou suplementar com ativos que, como eu falo, não são medicamentos, mas sim são provenientes da alimentação. Só que uma vez que seu intestino ele não está funcionando bem, porque você é sedentário ou porque você está acima do seu peso, eu consigo tratar isso. Eu vou dar substrato para o seu organismo viver melhor. Então eu vou inserir vitaminas, minerais, antioxidantes. Então com isso o teu corpo ele vai receber esses ativos que ele está carente e aí ele consegue tratar de todos os problemas. Seja uma desbiose intestinal, a gente entende que o seu intestino ele não está adequado, tá? Ele não está bom. Então eu vou fomentar ali com um probiótico, eu vou fomentar ali com uma glutamina, com vitaminas que vão fazer com que as células do intestino, os enterócitos, eles comecem a produzir. Eu digo que nós temos 2 cérebros, tá? O cérebro mesmo e o nosso intestino. O eixo cérebro-intestino, ele é de extrema importância. O eixo, ele consegue formar neurotransmissores e é através do intestino que a gente forma serotonina, dopamina, melatonina, endorfinas para o nosso corpo. Então, se o seu intestino não está funcionando bem, ele vai deixar de produzir isso. E você deixando de produzir isso, você não funciona bem. Hoje, eu falo que uma pessoa que vive na Grande São Paulo, ou em qualquer capital que seja,
a vida ela tá muito estressante. Estando muito estressante, é a rotina do dia a dia, as metas que você tem que adquirir no seu trabalho, é filho, é animal de estimação, seja marido, esposa, família em geral, pais, tudo. Então você acaba você vê as crianças hoje, elas estão cada vez mais com os estudos assim, tem que prestar o vestibular, tem que correr, tem que fazer inglês, dança, tudo. Então a vida se tornou muito estressante. O que o corpo não entende. Então ele vai aumentar o nosso nível de cortisol. É muita pressão, né, doutora? Muita pressão. Então o corpo ele não entende isso. Então ele aumentando o nosso cortisol, você fica num nível de estresse, é como se você estivesse estressada e assim, inflamada. O seu corpo está inflamado. Então aí eu venho com a ortomolecular para poder auxiliar você sair desse sufoco. Eu tenho muitas pacientes que vêm me procurar querendo emagrecer. Só que o problema não é somente emagrecer. Eu falo que eu quero emagrecer, eu quero perder minha gordura, é a ponta do iceberg. O iceberg tem uma geleira enorme embaixo. E qual que é essa geleira? É tudo isso que eu falei, é o estresse do dia a dia, são nossos filhos, é o declínio dos nossos hormônios. Então a gente precisa estimular o nosso corpo com atividade física, com uma boa alimentação e como a nossa idade a gente vai perdendo, né, tudo que a gente vai ganhando, eu suplemento o seu organismo com isso. Perfeito. Doutora, e quais são os benefícios? São inúmeros, né? Eu sempre falo que quando a saúde ela impera, a beleza reflete. Eu não gosto de tratar somente você vem aqui para fazer um botox. Você tá bem? Você dorme bem? Você vai ao banheiro todos os dias? Você tem irritabilidade? Você é ansiosa? Você depende de doce para poder viver? Se você me dá uma resposta na grande maioria que sim, então eu prefiro não fazer o botox em você, porque você vai se olhar no espelho e não vai se gostar. O problema é mais interno. Então, inúmeros. A ortomolecular, como eu falei, ela vem para tratar em nível celular. Se eu trato em nível celular, eu consigo organizar o seu organismo. Até a sua cognição, ela fica melhor. Então, você consegue não ter ansiedade para atacar doce, não tem ansiedade para ficar irritada, não bebe em demasia. Então, você consegue ir ao banheiro todos os dias, consegue dormir melhor. Uma pessoa que não dorme bem, que apresenta insônia, não pode dizer para mim que está feliz. Então, se eu consigo te ajudar, te auxiliar a você ter uma qualidade de vida melhor, eu falo que você se olha no espelho e você gosta do que você vê. Eu sempre trato de fora para dentro. Muito importante, não, doutora? Muito importante. Não adianta. Hoje em dia as pessoas elas estão querendo milagres. O que mais você vê na internet é perca 5 quilos em 10 dias. Sua barriga chapada em 15 dias. Isso não existe. Dietas milagrosas. Dietas milagrosas não existe. Exercícios milagrosos não existe. Faça 100.000 abdominais por dia. Não. O básico ainda dá certo. Se você se alimentar bem, se você fazer exercícios físicos, você consegue ter uma vida saudável. Você consegue dormir. Só que assim, como eu disse, com o passar dos anos, com a idade, a gente vai tendo um declínio de absorção em tudo. E a gente não vive coletando alfazema na fazenda, né? Então a gente corre o dia inteiro. Então, se você puder suplementar ativos de qualidade para o seu organismo, substratos que vão fazer o seu organismo rodar, que nem um carrinho, é uma gasolina que eu estou colocando. O seu organismo vai rodar, ele vai andar bem. Porque é a mesma coisa que você colocar uma gasolina adulterada no seu carro. Ele não vai andar, certo? Ele vai quebrar. E comendo comidas industrializadas, né? Fritura, refrigerante, seja diet ou seja normal, isso vai fazer com que o teu organismo ele fique deficiente de produtos de qualidade. O corpo é como se fosse uma máquina, né, doutora? Ele é uma máquina. E ele liga e desliga. Então a gente tá promovendo tudo para desligar. E dá problemas, né, E dá doutora? problemas, e dá problemas. Então assim, a ortomolecular, ela além de visar a qualidade de vida, eu tenho aqui pacientes
que eu trato já a ansiedade, eu já trato uma gordura visceral, porque tem ativos que ajudam a tirar essa gordura do fígado, né? A pessoa vem aqui querendo emagrecer, se a pessoa não vai nem ao banheiro, não tem como ela emagrecer. As pessoas elas acham que é milagre, e não é, é um tratamento e a pessoa sente uma mudança já na primeira aplicação. Eu falo que assim, não é uma mudança brusca, não, a pessoa não vai ficar dopada, mas ela já sente uma própria autonomia do seu organismo. Tipo, eu posso comer quando eu consigo dormir melhor, eu estou menos ansiosa. Essas frases para mim, elas demonstram uma melhora já no organismo. Se você tem a capacidade de discernir se eu posso comer ou não, é diferente de você atacar um pacote de bis. Eu falo, a pessoa quando está ansiosa, ela só sente o gosto do doce no último chocolate do pacote. E qualquer coisa serve para comer. Se o isopor tivesse gosto, ela comeria. Então, assim, a gente trata até a cognição da pessoa, até o discernimento, para você poder pensar melhor. Eu tenho pacientes em que perdem o foco, então a gente trata tudo isso, desde a alimentação, que aí eu indico nutricionistas, uma atividade física, e a gente suplementa. Porque, como dito, né, a vida é muito corrida. E a gente não consegue se alimentar 100%, ter o alimento, os nutrientes 100% da alimentação. Isso é um mito que o brasileiro ele tem. Tudo eu vou conseguir através da alimentação. Só que se você apresenta uma disbiose intestinal, ou seja, alguma alteração, seja na tua flora intestinal, a flora são as bactérias que ali habitam. Se são bactérias boas, elas vão te ajudar. Só que se são bactérias ruins, elas vão te piorar. Então, desde assim, a gente não consegue absorver tudo se você apresentar uma disbiose intestinal. Então, a gente consegue, através da ortomolecular, dar uma melhor qualidade de vida para a pessoa. Seja no sono, seja na ansiedade, seja na cognição. Tenho pacientes que têm dores. Tive uma paciente que ela estava com artrite reumatoide. Ela já sentiu uma melhora, mas sempre também fazendo acompanhamento médico. Não pode sair dos medicamentos. Quem faz isso é somente o médico. Eu nunca falaria para uma paciente, olha, diminui o seu antidepressivo, diminui tal medicamento. Isso está fora do meu escopo. Perfeito, doutora. Um tratamento com responsabilidade, né, doutora? Sim, sempre. E tendo também, eu sempre tento manter contato ou com o médico, ou com a nutricionista, com o educador físico, para a gente poder unir, né, forças. Sim. Porque não adianta eu trabalhar aqui se eu não sei como é que é ela da porta para fora. Perfeito, doutora. Doutora, ortomolecular estética, uma combinação perfeita, né? Sim. Assim, eu fiz análises clínicas para poder ingressar na estética, porque não adianta você ficar num quadradinho de estética sem entender o corpo humano. Eu não posso tratar você se você tem uma pressão alta e eu vou tratar com cafeína. Eu vou acabar te lesando. Então, eu acho que assim, como eu falei, quando a saúde ela impera, a beleza ela reflete. Então, uma pessoa que vem aqui e ela tem uma qualidade de vida, ela melhora na sua ansiedade, ela melhora no seu sono, o seu intestino começa a funcionar melhor, até a pele mostra isso. Já tem artigo científico mostrando que o melasma ele é um resultado também do intestino. Então, uma mulher que apresenta melasma, seja por uma gravidez, seja por pílulas, né, aquelas anticoncepcionais, o intestino, quando não funciona bem, quando está com disbiose, ele vai agravar o melasma. Então, não adianta eu ficar fazendo peelings químicos, ficar fazendo injetáveis de ácidos, se a paciente não está com o organismo 100%. Então, eu trato essa pessoa, eu trato esse organismo, eu vou lá na célula, eu dou tudo o que ela precisa para poder funcionar melhor e a pessoa começa a ter os resultados. E o resultado é de dentro para fora, né, doutora? Sempre de dentro para fora.
É importante uma limpeza de pele? É importante, só que não adianta se a pessoa tem muita acne. Por que você está tendo muita acne? Qual que é o problema? Questão de mulheres após os 40 anos que apresentam acne nessa região, a gente consegue ajudar a equilibrar isso. A gente tem os ativos certos para isso. Uma pessoa que tem um melasma ou uma pessoa que tem uma gordura visceral muito alta, eu não tenho como fazer uma estética propriamente dita, que são aquelas aplicações localizadas, porque se ela está com uma gordura visceral, a qualidade, os hábitos de vida dela são precários. Ela não vai para uma academia, ela não faz uma dieta balanceada. Então, colocar insumos que vão fomentar a melhora do seu organismo, eu começo a ter uma resposta. Eu tenho um paciente em que ele tem uma gordura visceral muito alta. Seria muita negligência minha eu tratar esse paciente só esteticamente. Eu tenho que tratar a saúde dele primeiro. Dar substrato para que o corpo dele funcione, que ele saia dessa obesidade e que ele consiga, aí com exercícios físicos e já tendo uma melhor cognição pelos ativos, porque uma pessoa que está obesa, ela pode estar entrando numa depressão, ela não tem uma boa circulação. Então, se eu consigo dar isso para o paciente, ele consegue. É incrível porque eles falam assim, eu estou sentindo vontade de ir para a academia, estou sentindo vontade de pedalar, de fazer uma caminhada. Aí ninguém nunca atribui as injeções, mas é proveniente disso, porque eu estou te dando ativos para que você sinta isso. A transformação começa por aí, né, doutora? Sim, com certeza. Doutora, agora vamos falar a partir de qual idade pode-se fazer a terapia ortomolecular? Comigo, eu trato de 15 para cima, tá? De 15 até os 18 com a permissão dos pais, com os pais aqui. Mas a ortomolecular, ela pode ser colocada em qualquer idade, tá? Como eu disse, é multidisciplinas, então uma nutricionista, ela pode atender uma criança, um educador físico pode atender qualquer idade, mas comigo, por eu fazer injetáveis, então eu trato de 15 para cima, tá? Então, mas é sempre interessante a gente ter essa visão de que nutricionista com a habilitação em ortomolecular, você consegue tratar crianças, ainda mais crianças hoje que estão se entupindo de refrigerante, de chocolate, fast food. Então, isso, você vê crianças com déficit de atenção, e aí o médico receita Ritalina. É mais fácil você ver qual é a causa desse déficit, porque a criança ela não tem uma boa alimentação. Se ela não tem uma boa alimentação, isso vai refletir na sua atenção, na sua cognição, no seu modo de vida. Então, uma criança muito elétrica, será que ela precisa de uma Ritalina ou será que ela precisa de uma dieta mais balanceada? Por que crianças mais antigamente não tinham isso? Era um grau muito menor. Não estou dizendo que não exista esse problema, existe. Mas hoje está se tornando generalizado, como é o caso do Ozempic. O Ozempic são aquelas injeções que são para diabéticos, só que está em uso de off-label em pacientes que querem emagrecer. E você só pode ser receitado por médicos isso. Até que ponto isso é saudável? Eu tenho uma paciente que ela é muito magrinha e ela se incomodou com uma gordura na barriga, a médica receitou. Até que ponto você receitar remédios, isso traz uma qualidade de vida? Ou será que isso não vai levar lá para o futuro um problema? O Ozempic, ele tem diversos benefícios, só que um efeito colateral dele é que ele diminui a motilidade do estômago. Diminuindo a motilidade do estômago, você pode ter diversos problemas. Sabe, uma pancreatite, uma desbiose intestinal. Isso não é bacana para um paciente. Resolver um problema momentâneo, rápido, mais uma vez, é um milagre da Santíssima Trindade. Não é esse o caminho, não é esse o caminho. Pacientes com transtornos alimentares vão no psiquiatra e conseguem inúmeros remédios de tarja preta, por exemplo, antidepressivos, até onde isso faz bem. Pacientes que vão em neurologistas ou em psiquiatras que receitam Rivotril. Não estou dizendo que não é a maioria, mas existe esse caminho.
E pacientes que se entopem de Rivotril, se entopem de Ritalina, como é que ficam? Então, assim, ver em longo prazo qual é o resultado que isso vai te trazer. Então, melhorar a sua qualidade de vida hoje pode não parecer tão bonito, né? Apetitoso. Não vou ter um resultado tão bom, é melhor eu tomar aplicar um Ozempic ou tomar uma Ritalina. Eu tenho uma prova, vou tomar uma Ritalina. Quantas vezes a gente não vê isso? A pessoa conseguindo Ritalina e vai tomando sem a necessidade de tomar. Então, ver um pouco melhor o porquê desse problema do que tratar somente o problema. Você tem um problema de atenção, vamos ver sua alimentação como é que é. Você faz uma atividade física, você dorme bem, você sofre de irritabilidade, você desconta nos outros, você tem muita coisa para fazer na sua vida? Nunca ninguém me perguntou isso. E eu já sofri de insônia, eu já sofri de transtorno alimentar, e foi através daí que eu quis buscar o porquê dos meus problemas. O porquê que eu sou ansiosa, porquê que eu desconto em doce. E a ortomolecular, ela me ajudou maravilhosamente bem. Hoje eu não faço uso de medicamento nenhum. Eu faço as minhas aplicações, as minhas injeções, e eu fomento para o meu organismo trabalhar por ele mesmo. Se eu não consigo, porque minha vida é muito corrida, eu faço inúmeras coisas, então através da atividade física, 1 hora por dia, dá pra gente encaixar. Que você não consiga ir uma semana, mas na outra você está. Agora, abdicar de tudo isso, jogar penhasco abaixo, não é saudável. A gente precisa entender que a gente tem essa vida, a gente tem esse corpo e é o nosso templo. Eu preciso dar para esse templo uma coisa saudável, uma coisa boa. Só resolver os seus problemas momentâneos não é adequado, não é bom. Então a gente trata todo o organismo para poder melhorar lá no futuro. Nossa, doutora, nós tivemos uma aula hoje, né? Sim. E viver com qualidade, né, doutora? Qualidade de vida, né? Sim, eu sempre falo isso. A qualidade de vida pode não, novamente, né, pode não parecer tão bonito, não é uma resposta rápida, né? Não é uma terapia milagrosa. Não, é um tratamento que você vai sentindo melhoras no seu organismo e você vai se sentindo. Eu falo que eu não quero ter os meus pacientes para sempre, mas pelo menos 1 vez por mês acabam vindo, porque para poder fazer a manutenção, para poder fazer aquela injeçãozinha que vai dar aquele up a mais. Mas trabalhar o seu organismo e entender que você precisa ter um hábito de vida saudável em meio ao caos da sua vida, você consegue encontrar um equilíbrio. Que bom, doutora. Nós tivemos bastante dúvidas, bastante e-mails sobre os benefícios da terapia ortomolecular. E é claro, muitas pessoas com muitas dúvidas ainda, não, doutora? Sim. E há uma pergunta, doutora, e quando procurar a ajuda do especialista? Olha, pouquíssimas pessoas hoje conhecem a ortomolecular. A prática ortomolecular, muitas pacientes chegam para mim e falam assim, mas o que é isso? Aí eu começo a perguntar, você é ansiosa? Você tem algum problema intestinal? Você tem irritabilidade? Você acorda durante a noite várias vezes? Você dorme muito bem? Me conta, eu sempre falo, me conte os seus maiores dramas, São né? sinais, né, doutora? São sinais. Então, assim, não deixar para procurar quando apresentar já sintomas. Mas se você tem ou ansiedade, ou você tem dor de cabeça, ou você tem irritabilidade, tudo isso demonstra que não está funcionando bem o nosso organismo. Eu sempre falo, procure um médico, faça seus exames periódicos, né? Exame de sangue, de urina, para você ver como é que está o seu corpo, mas procure sempre a terapia ortomolecular como base. Não queira fugir para medicamentos, para que você não precise no futuro usar realmente um medicamento. Ser dependente deles, dependente, né? Com certeza. Isso é muito importante. Doutora, muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Obrigada a vocês. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.